Bora falar do Cruzeiro, Penido. Vamos Cruzeiro! Rafa Nobre, o senhor e Daniel Seabra, que estiveram inclusive lá na Arena do Jacaré, né? Empate por 1-1 contra o Atlético, mas conta pra mim qual o seu destaque inicial nesta segundona, Xará? Pois é, Xará, pra gente poder falar, primeiro boa tarde pra você mais uma vez, pro Seabra, o Samuca e também o Lelhão aqui com a gente no Tempo Esportes. Pois é, o Cruzeiro a gente até trouxe aqui no destaque as novidades que tem o Larcamón nesse treinamento de hoje, mas antes da gente falar dos destaques, vamos falar desse jogo e a preparação também, claro, pro clássico de sábado contra o Atlético. Vamos falar desse jogo do último sábado contra o Atlético na Arena do Jacaré. Cruzeiro de volta à Arena do Jacaré. Ano passado teve aquela derrota pro Cuiabá no Campeonato Brasileiro, ainda em maio do ano passado. E aí o Cruzeiro, quase um ano, né, distante de Sete Lagoas, voltou para a Arena do Jacaré. Aliás, o gramado muito bom, né, Seabra? A gente pode até destacar o trabalho que fizeram por lá na Arena do Jacaré. E aí o Cruzeiro, para esse confronto contra o Atlético, a gente acho que pode dizer também que o Atlético é uma das, se não a maior força do futebol mineiro do interior, né? Então o Cruzeiro, para esse desafio importante também, sendo testado o Cruzeiro do Larcamón na segunda partida do ano. E aí o Cruzeiro que iniciou o jogo de uma certa forma até devagar, né? O Cruzeiro começa o jogo devagar e acaba indo para o intervalo, um 0-0 que o Cruzeiro não criou muita chance, é uma oportunidade com o Robert, o garoto cria da Toca, que invadiu a área, carregou bem a bola, mas o chute cruzado não foi tão bom, não conseguiu superar o goleiro Jefferson da equipe de São João del Rei. O Cruzeiro foi pro intervalo com 0-0 no placar. No segundo tempo, o Atlético volta melhor, cria as primeiras chances, e aí aos 9 minutos, depois de uma revisão no VAR, o Vinícius acaba apontando o pênalti, e aí o ex-cruzeirense Jonatas acaba fazendo 1-0 pro Atlético. O Cruzeiro corre atrás do marcador e aí consegue, depois de algumas substituições do Larcamón, o Larcamón tirou o Robert, tirou o William e o Dineno, colocou o Rafa Silva, o Gasolina e também o João Pedro, e aí o Gasolina, 4 minutos depois de entrar em campo, acabou acertando, pegou o rebote, uma volta da zaga, acabou acertando um chute forte, cruzado, aí sim venceu o goleiro Jefferson, fez 1-0, aliás, empatou o jogo por 1-1, e aí poucos minutos depois, aí já nos 42, o Cruzeiro segue pressionando e aos 42 o Gasolina acaba adiantando uma bola, faz uma falta forte no Luciano, é expulso, e aí a equipe de São João del Rei vem pra cima do Cruzeiro. Tiveram também, Xará, alguns lances polêmicos aí, até envolvendo a arbitragem, inclusive o lance do pênalti também, tem um pênalti que o Cruzeiro e a torcida também reclamou muito com o volante ex-Cruzeiro, o Alisson, também, que a bola bateu também na mão do volante o Alisson, e aí o Atlético, depois da expulsão do Gasolina, parte pra cima. Mais tarde, ainda aos 50, o Zé Ivaldo também, bem rigoroso, o juiz da partida, o Luciano, o Vinícius acabou empatando, acabou expulsando também o Neres, e aí o Cruzeiro com 2 a menos acabou tomando um sufoco no final, mas acabou segurando também o placar 1-1, que acabou sendo, no fim das contas, um bom resultado diante da circunstância. O Cruzeiro cai para o segundo colocação do grupo A, perde para Tombense que venceu o Pouso Alegre por 2-1. Tombense assume o grupo A, a liderança, com os mesmos 4 pontos, mas no critério de desempate acaba pulando na frente do Cruzeiro no grupo A. E aí, pra gente já chamar umas sonoras, o Rafa, antes da gente colocar os comentaristas e o Samuca também no bate-papo aqui, vamos ouvir o Marlon primeiro falando do resultado, faz um pedido também ao torcedor nesse início de trabalho do Larcamón. Vamos ouvir o que falou o lateral esquerdo do Cruzeiro. Não era o resultado que a gente queria, a gente teve chance de sair na frente, controlar o jogo, depois a gente sofreu um revés ali, teve que buscar atrás. Uma equipe que está se conhecendo agora também, adquirindo a melhor forma física, com a adversidade de jogar com o jogador a menos é difícil. Agradecer ao torcedor que compareceu, pode ter certeza que a equipe vai melhorar muito mais, é só o começo. A gente pede um pouco de paciência também, porque é um processo, não é do dia pra noite que as coisas acontecem, mas ao natural o Cruzeiro vai se construindo mais forte, vai buscar as vitórias. Pois é, que isso, queridão, faz isso não, velho. Jesus. Vamos lá, segue o baile. Vamos lá, vamos ouvir o Rafael Cabral também. Porque, eu vou explicar. O Marlon é a cara do Jeremias Sena aqui da redação. Mas fala o que você tava falando. Eu não aguento não, velho.
Era o faroeste caboclo. Era o faroeste caboclo. Um abraço, Gerê. Ai. Vou falar faroeste caboclo, não tem a mesma graça. Vai. Pai, tem que explicar, né? Segue o baile. Vamos lá, trazer agora a sonora também do Rafael Cabral, o goleiro do Cruzeiro. Ele fala do jogo e já projeta também o clássico de sábado na Arena do Jacaré. Vamos ouvir o Cabral. Acho que o resultado não é o que a gente esperava, né? Obviamente viemos aqui para vencer, a gente agradece o apoio da torcida que mais uma vez fez diferença. Acho que jogamos bem, né? O final de jogo acabou sendo condicionado ali. Não sei a expulsão do Gasolina, óbvio, mas a do Neres foi muito rigorosa. Mas é isso, cara, a gente tem que continuar trabalhando, eu sou goleiro, tô ali para isso também e é só o início de um trabalho que vai ser importante. Agora uma semana aí de trabalho e de descanso também, né? Porque tem um clássico no final de semana. É, partida que a gente gosta de jogar, que a gente fica o ano todo esperando, que a gente sabe o quanto é importante para a cidade, para o torcedor e obviamente para nós que estamos envolvidos no clube e damos a vida pelo clube. É o jogo que a gente quer jogar e creio que vai ser um jogaço. Aí alguns dos personagens do jogo, Marlon e Rafael Cabral. Agora, pra gente fechar, pelo menos o que a gente separou aqui pro nosso bate-papo, o técnico Nicolás Larcamon, ele fala que mesmo com pouco tempo de Cruzeiro, mas já conhece a importância do clássico, fala e entende o peso que tem o clássico, ele fala e já projeta também esse clássico contra o Atlético. Vamos ver o Larcamon. Total claridad, total entendimiento de lo que está en juego, de lo que representa para nuestro torcedor, lo que representa para nuestra institución, nuestro club. Es un clásico y es un partido importantísimo que quizás en este calendario fue muy rápido porque es un juego al tercer juego de un estadual que quizás este tipo de juegos son más calientes y más decisivos, ¿sí? Quizás cuando el campeonato está más desarrollado, pero así es el calendario y así lo tenemos que afrontar y confiamos que la semana nos da la posibilidad de hacer una boa preparación, de llegar a un juego con toda nuestra fuerza. Lamento las expulsiones de hoy porque son situaciones que quizás nos limitan en la preparación, pero bueno, son situaciones que se dan y hay que resolverlas y confío en la capacidad de nuestro equipo, de nuestro time para tener una muy boa presentación en el show. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? E aí, agora já passada a ficha aqui, um pouco do que foi esse jogo de sábado e os personagens do Larcamon também. Samuca, fala pra mim suas impressões, o que você achou dessa segunda rodada, dessa segunda apresentação do Cruzeiro 2024. Boa tarde. Boa tarde pro amigo ligado aí em O Tempo Esportes. Achei um jogo bem abaixo, né? O que é natural também para um começo de trabalho, para novas ideias, como disseram aí Marlon, Rafael Cabral, o Matheus Pereira também falou na zona mista lá no sábado. Alguns testes são válidos, outros eu acho que é você acabar perdendo um tempo. Por exemplo, o Palácios, todo mundo imaginava que não ia dar certo, e acho que isso não volta mais a acontecer. Mas se o Nico quer ver na prática como que vai funcionar, eu também acho que é válido. Então, é só o segundo jogo do técnico. O Cruzeiro criou algumas boas situações, mas claro que precisa de mais situações de jogo para colocar aquilo tudo que o técnico quer em prática e para sair desse tipo de comportamento do adversário, porque é o que o Cruzeiro mais vai encontrar, principalmente jogando o campeonato estadual. E quando for o mandante, isso é quase que um fato que vai se repetir por várias vezes. Às vezes um time mais fechado, e quando o Atlético faz 1-0, aí é que estacionou o ônibus, né? Como o pessoal gosta de falar. Mas o Cruzeiro tem tudo aí para evoluir ao longo da temporada, para melhorar. Tem muito jogador ainda que não foi testado pelo Nico. Acho que isso é importante também. E ele identificar na prática o que dá certo, o que não dá certo. Por exemplo, um fato que eu quero trazer aqui,
o meio-campo do Cruzeiro, a dupla de volantes, não pode ter 2 volantes como teve lá no sábado, porque isso vai sobrecarregar todo mundo, e foi o que a gente mais viu. Por várias vezes o Atlético dominando as ações ali no meio campo, porque o Cruzeiro tinha Lucas Silva e tinha o Ian Lucas. Então, uma dificuldade maior para combater, para pressionar, o que foge até a característica que gosta o Nico Larcamon, que é um time marcando sempre em cima. Então, o Cruzeiro até demonstrou isso em algumas oportunidades, mas depois já não conseguiu mais a mesma efetividade. O que é compreensível também é que o time ainda segue no ritmo de pré-temporada. O Cruzeiro passou ali os primeiros dias da pré-temporada só com trabalho físico e não faz, eu acho que não tem nem 3 semanas que o Cruzeiro vem trabalhando de forma tática. É muito pouco para uma nova ideia a ser implementada. Mas de positivo, por exemplo, o Zé Ivaldo, que voltou a atuar com a camisa do Cruzeiro, e Zé Ivaldo mais 10. Hoje não tem conversa quanto à zaga do Cruzeiro. Jogador muito firme para defender e muito bem para criar o jogo, que é uma característica que todo técnico nesse estilo moderno gosta, e o Zé Ivaldo atuou muito bem diante do Atlético. Claro que o nível vai subir em outras competições, mas hoje não tem nem discussão quanto a esse assunto, viu, Rafa? Pois é, você abre aí, você que comentou o jogo também, queria que você falasse um pouquinho o que você achou dessa segunda apresentação do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro nesse jogo foi abaixo do que foi em Nova Lima. O Cruzeiro, para mim, em Nova Lima, principalmente o primeiro tempo, jogou melhor. Agora, é muito cedo, né? Tá começando agora, a segunda partida só, é uma nova filosofia, um novo treinador, contratações, é um novo esquema. É muito cedo ainda para criticar, para elogiar, para saber se foi bem, se foi mal. O Cruzeiro não jogou bem, o que é normal para esse início de temporada, né? Para início de campeonato, para início de qualquer coisa, início de trabalho do Larcamon. Só uma questão, ele já demonstrou nos 2 jogos, tanto em Nova Lima quanto em Sete Lagoas, que ele pretende fazer uma linha de 3 zagueiros, não, 3 no sistema defensivo, 3 atuando na zaga, 3 jogadores atuando na zaga. O que ele fez em Nova Lima? Ele colocou o Neres com o Palácios, e aí hora ficava o William, hora ficava o Marlon. Em Sete Lagoas, ele segurou o Marlon. E aí o Marlon não passou praticamente do meio de campo. O Léo Campos, que narrou o jogo, praticamente não falou o nome do Marlon de forma ofensiva. Ele ajudou só na parte defensiva. Eu concordo com o Samuel, para mim o Zé Ivaldo é indiscutível. Ele entrou no time e deu outra cara pro sistema defensivo, e aí eu acho que não tem muita dúvida. Ele já é o titular, eu acho que naturalmente. Agora o Larcamon precisa resolver. Se ele quer jogar com 3 zagueiros, então com 3 jogadores ali, para mim, questão de opinião, que ele colocasse então o Zé Ivaldo e mais 2 zagueiros. Que seja o João Marcelo, o Lucas Oliveira, o Neres não vai jogar o clássico, foi expulso e tal, mas que sejam 3 zagueiros, porque se ele segurar o Marlon da forma como ele fez, ele matou o lado esquerdo do Cruzeiro, ele matou uma das principais jogadas que o time tem, porque os 2 laterais são muito ofensivos, eles apoiam o William de um lado e Marlon do outro, eles apoiam muito. O Cruzeiro jogou muito com o Marlon pela direita e com o William pela direita, e o Marlon não jogou. O Marlon só ajudou a defesa, só segurou ali como um terceiro zagueiro. Eu acho que aí fica um tanto quanto complicado. Vamos ver se ele vai mudar isso pro clássico, mas a julgar pelo que a gente viu em Nova Lima e em Sete Lagoas, ele gosta de jogar com 3 ali atrás. Lélio Gustavo, queria saber também suas impressões sobre esse início de trabalho do Nicolás Larcamon. Não dá pra cravar nada, Lelão, porque são apenas 2 jogos, mas qual a sua opinião aí sobre o trabalho do Nicolás Larcamon? Ainda nenhuma opinião. Sabe, eu outro dia mesmo estava aqui falando sobre a pré-temporada e vai acontecendo aquilo, e não precisa nem ser nenhum Nostradamus não, sabe, para saber o que ia acontecer. No primeiro resultado ruim, isso aí, não sei o quê, eu já vi até gente chamando o cara de professor Pardal depois do primeiro jogo. Sabe? E o Samuel, ele toca ali num ponto que para mim é fundamental e que eu tenho defendido, sabe? Bastante, que é o da pré-temporada. Esse final de semana eu tive o prazer de conversar com o meu querido amigo Guto Ferreira, que hoje é técnico do Curitiba. A gente estava discutindo justamente sobre isso. Falei, e aí, Guto, você teve quantos dias para trabalhar seu time? Não tinha muito tempo, não. Tá tomando porrada, brother. E vai tomar, entendeu? E assim vai ser aqui, da mesma maneira. O cara professor Pardal, não sei o quê, sendo que ele nem teve tempo, era pra agora.
Era para hoje. Nessa segunda-feira o Cruzeiro tá assim, entrando na segunda semana de treinamento tático, né? Fazendo talvez um coletivo, no final de semana já buscar um primeiro amistoso, né? Já tá tendo que jogar a Vera, valendo 3 pontos, aí é complicado. E para piorar, no sábado, quem foi o melhor em campo disparado na primeira partida do ano não jogou tão bem, foi o Matheus Pereira, né? Foi uma figura que não participou tanto do jogo assim, mas é muito cedo pra gente tecer qualquer tipo de comentário. É no mínimo aí 10 jogos para se saber realmente qual será a faceta do Cruzeiro nesta temporada 2024. Não dá para cobrar nada agora, não dá mesmo. E o Zé Ivaldo realmente muito firme, né? E fez uma jogadaça, canetou o atacante adversário e ainda fez um lançamento pro Robert que saiu na cara do gol e chutou muito mal. Valeu, Lelão. E pra gente poder até seguir falando, e já falar do clássico, né? O Cruzeiro que perdeu, teve 2 jogadores expulsos. O Gasolina, naturalmente, é uma opção no banco de reservas, né? Então, o William segue mantido na direita, mas o Neres é um dos titulares, iniciou a temporada como titular, era até um homem de confiança, vamos dizer assim, do Larcamon nesse início de trabalho. E aí tem, Samuca, 3 opções dentro do que o Cruzeiro vem trabalhando, se a gente for já excluir aqui o Zé Ivaldo como titular, né? E aí tem outras 3 opções, sem contar com o Palácios para essa zaga. Pelo amor de Deus, vamos lá, tem o Juan Santos, o João Marcelo e também o Oliveira. Desses 3, você acha que alguém larga na frente nessa vaga do Neres aí, Samuca? Difícil falar ainda, né, Rafa? Só tá começando a semana, mas eu torço para que ele coloque zagueiro mesmo para fazer essa função. E claro que uma expulsão, quando ele diz lá em Nova Lima que era um setor que estava muito em aberto, ele mostrou isso dando a chance para o Zé Ivaldo agora e acho que aproveitou da melhor maneira possível. Com a expulsão do Neres, abre a chance também de outro entrar, de fazer um bom clássico e firmar o pé ali na defesa do Cruzeiro. Mas eu torço com sinceridade para que entre um zagueiro realmente. Eu acho até, e o Lélio foi perfeito no comentário dele, quando fala de dar tempo, porque são novas ideias. O que eu penso, e aí, claro, o Nico sabe muito mais porque está lá no dia a dia, mas se ele quer jogar ali com os 3 defensores, coloque 3 zagueiros realmente, dê liberdade para o Marlon na esquerda, para o William na direita. Eu acho que é muito mais fácil você tentar uma, vamos dizer, improvisação, por mais que o Marlon já tenha feito essa função em outro lugar, mas o Marlon foi um dos destaques do Cruzeiro na última temporada, né? Então, precisar dele em uma ocasião, eu acho uma situação ok, mas pro decorrer, para ficar ali em definitivo, se quer jogar com um zagueiro que seja canhoto, contrate um zagueiro canhoto, ou o que o Marlon vem fazendo de contribuição ali na defesa, eu acho que o João Marcelo pode fazer, o Lucas Oliveira pode fazer, e você vai ter a qualidade do Marlon explorando ali uma ala pela esquerda, porque é uma dificuldade grande do Cruzeiro se defender com o Arthur Gomes, por exemplo, fazendo ali a composição. Por várias vezes a gente viu no jogo lá em Sete Lagoas, o Marlon chamando a atenção dele, o Rafael Cabral chamando a atenção do William, mas isso também requer tempo, porque é uma nova ideia que está sendo implantada, né? Pois é, e aí, para essa vaga, até para emendar uma pergunta para você também, ô Seabra, hoje no treinamento, por exemplo, o Cruzeiro anunciou que voltaram a treinar o Romero, que o Larcamon mesmo disse depois do empate, né, que seria já uma opção para o clássico, voltaria, já tinha anunciado isso no sábado, voltaria a treinar ele, assim como ele, o Machado também voltou a treinar. E pelas fotos que o Cruzeiro divulgou, a gente também conseguiu ver o trabalho do Vital e os garotos, o Vitinho e o Fernando também, deixa de ser algumas opções pro Larcamon, já pensando no clássico de sábado. E aí, se tem essa brecha aí na zaga, você acredita que o meio-campo também pode ter uma brecha? Se o Romero realmente for titular, entra na vaga de quem? O Japa começou a primeira partida do ano como titular, e depois ontem, no sábado, foi o Ian Lucas. Tá aberto também essa vaga no meio-campo, né? E aí, entra o Romero naturalmente, vai ser isso?
o meu titular seria o Japa, né? Já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que o Romero veio para ser titular. O Larcamon contratou não, né? Indicou e o Cruzeiro foi lá contratar, provavelmente para ele ser o titular. Mas, pelo que fez ano passado e pelo que eu já vi esse ano, inclusive, porque entrou muito bem em Nova Lima, principalmente, entrou lá em Sete Lagoas também, entrou bem em Sete Lagoas, mas em Nova Lima ele entrou muito bem, começou muito bem o jogo, foi sacado, inclusive, né? Para mim, eu tiraria o Lucas Silva, que estava mal no jogo, mas o Larcamon tirou o Japa. O meu titular seria o Japa. Mas eu acho que vai o Lucas Romero, se ele tiver bem, se ele tiver em condição, ele deve ser o titular naturalmente ao lado do Lucas Silva. E aí parece que, pelo menos o que a gente viu nesses 2 jogos, ô Lelhão, é que quem larga na frente desses 2 jogos parece ser o Ian Lucas, né? Que o Ian Lucas não é substituído, ao contrário do que foi o Japa no primeiro jogo. O Ian Lucas parece largar na frente, é difícil, é cedo realmente pra gente poder analisar, mas desses 2 jogos, assim, fato é que tem uma vaga aberta também no meio campo, né, Lelhão? Parece que sim, mas tá tudo ainda muito confuso, porque nos 2 jogos, o que a gente viu a rigor, Rafa, foram jogadores do ano passado na sua grande maioria, né? E ainda por cima teve esse problema com o Gabriel Veron, que com sinceridade ninguém esperava, né? Mas basicamente ainda o que a gente vê são jogadores do ano passado como titulares esse ano. Você vai e pega a exceção do Dineno, né? Aí neste final de semana, Dineno e Zé Ivaldo, teve mais alguém que atuou em Nova Lima, entrou o Rafa Silva em Nova Lima e entrou em Sete Lagoas, mas ainda tem gente para estrear, né? E ia se lamentar muito realmente essa ausência do Gabriel Veron, numa coincidência assim sinistra do futebol, Bruno Rodrigues se machuca no Palmeiras e o Gabriel Veron aqui, negócio impressionante, né? Mas de qualquer maneira vamos esperar. Vamos aguardar para a gente realmente saber o que está pensando o treinador do Cruzeiro, mas o Ian Lucas, assim como era com o Pesolano, ele inicia a temporada como titular e pelo estilo de jogo dele, ele não é tão técnico assim, mas é um caçador, é um volante caçador. Parece que o treinador não está muito disposto a abrir mão desse estilo de jogo, não. Pelo menos de um jogador no meio de campo. Depois, se a galera tiver alguma opinião aí sobre as questões de formações do Cruzeiro, Romero titular ou Japa, manda pra gente aqui também, sua avaliação também do trabalho do Nicolás Larcamon. Tudo bem, muito cedo pra falar, mas pode mandando seu recadinho pra gente aqui no superchat do youtube.com/tempo e no nosso WhatsApp 988-100-917. Voltando contigo, Xará, pra gente seguir falando do Cruzeiro antes do fim desse primeiro tempo da Raposa aqui no programa. Os 3 que entraram no jogo contra o Atlético, Rafa Silva, Gasolino e João Pedro, eles também entraram no jogo contra o Vila Nova, né? Então foram testados nos 2 jogos. E aí, Samuca, até pra gente poder falar disso que o Lelhão trouxe também, da contusão do Gabriel Veron, passou por cirurgia, pelo menos tudo ok na cirurgia, mais 2 meses fora do Campeonato Mineiro, pelo menos, né, Samuca? Isso, um prazo de recuperação aí de 6 a 8 semanas, né? Claro que se trabalha para tentar voltar o quanto antes, mas a previsão inicial. A cirurgia, a informação é que deu tudo certo, foi operado pelo Dr. Sérgio Campolina e agora é iniciar aí o período de reabilitação. E o jogador, ele tá muito confiante, véio. O Cruzeiro tem fornecido aí toda a estrutura, tá com a cabeça boa no lugar e querendo mostrar que o Cruzeiro não vai se arrepender da busca que teve nessa janela aí de transferência, Rafa. É isso, pois o Cruzeiro, pra gente já ir pra parte final aqui, Xará, anunciou também o desligamento do Fernando Seabra, assina mesmo com o Red Bull Bragantino, e aí o Cruzeiro posta uma nota, né, falando do trabalho dele, que é à frente da equipe desde fevereiro de 2022, ele foi peça fundamental na conquista inédita da Copa do Brasil ano passado e também do Bicampeonato Mineiro. O Seabra, que também contribuiu na campanha, a permanência da equipe profissional na Série E, a fala destaca, né, o trabalho que fez o Seabra na equipe profissional, junto com o Paulo Autori, claro, e fala que encerra o ciclo pelo Cruzeiro depois de conquistar
o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. A notícia que o Samuca já tinha trazido há algumas semanas atrás pra gente também, o Cruzeiro confirmando, enfim, essa ida do Seabra pro Red Bull Bragantino. Eu acho que mais do que os títulos, né? Tem a questão também dos nomes, né? Da mão do Fernando Seabra conseguindo revelar talentos da base do Cruzeiro, principalmente nesse momento que o Cruzeiro precisa, né? Por conta de questões financeiras ainda, o time se reestruturando. Então, boa sorte aí ao Fernando Seabra, é uma perda enorme pro time do Cruzeiro. A saída dele, que não é parente do Daniel Seabra. As pessoas perguntam às vezes, mas tem nada a ver, né? Nada a ver comigo, tenho nada a ver com ele, nunca estive com ele, mas é só o sobrenome, que eu não sei nem de onde vem o sobrenome. Os dois entendem muito de futebol. O que é isso? Ele entende muito mais que eu. Mas eu acho que é uma perda enorme, realmente. Essa coisa de chegar em final, de ser campeão e tal, Copinha, Mineiro, Sub-20 e tudo, eu acho legal, faz parte, ok, e uma coisa puxa a outra, né? Se você monta um bom time, você revela jogadores, faz um esquema legal ali e tal, e monta seu time de uma forma interessante, você fatalmente vai chegar em algum lugar. Foi o que aconteceu com o Fernando Seabra, mas principalmente revelação. Há quanto tempo a gente não falava, principalmente do Cruzeiro, de revelar jogadores, revelava um aqui, outro ali, e muito raramente. Agora você tem o Robert como titular, tem o Japa que tá entrando direto aí, vai subir o Vitinho, vai subir o Fernando, tem outros jogadores que poderiam subir, ele até falou na coletiva, né, que poderiam subir também, mas não vão ter espaço no principal. O Pedrão, por exemplo, é um zagueiro, vai jogar onde no Cruzeiro? Então ele tem futebol? Tem. Mas se ele subir, ele vai disputar com mais 4, 5, aí tem 5 jogadores que estão lá disputando. Então é realmente um trabalho sensacional feito pelo Fernando Seabra e sucesso para ele, né? Tomara que ele continue bem aí na carreira, é uma perda enorme, o Cruzeiro vai ter um trabalho aí para resolver isso aí, viu, Rafa? Mas se o Palácio joga, por que o Pedrão não pode jogar? Mas... Sabe? Não, na moral, aí também alguém tem que chegar e falar, ô brother, deixa eu dar um toque aqui, ó. Beleza, tá escalando o Palácio aí, mas olha o menino aí que nós temos aí, ó. Coloca aí pra jogar também. Não, isso tudo aí, aliás, alguém falou sobre o Marlon e tal, o posicionamento dele. Alguém que já tá aí tem que chegar e falar, ô brother, deixa eu te falar, o camarada aí, ele foi um dos melhores laterais aí do Campeonato Brasileiro. Ele não tem que ficar parado atrás, não, ele tem que jogar. Ele é ofensivo, ele construía o jogo, é lá na frente, não é atrás não, então você tem que dar outro jeito aí. Isso aí também do futebol tem que ser falado, Seabra. Agora, realmente vai fazer muita falta o seu xará, mas a minha dúvida é a seguinte, Rafa Nobre e Samuel, a comissão, só o Seabra saiu e a comissão, os outros profissionais ficaram ou saiu todo mundo? Acho que a proposta é pro Seabra, né? Você fala... Não, sim, ele tem o auxiliar técnico, né? O Álvaro, só o Seabra saiu, o Álvaro continua. Tinha o Vinícius, o Vinícius Rovares, que era daquela comissão lá interina com o Autuori, com o Seabra. O Vinícius é auxiliar técnico fixo, fica no profissional, só o Seabra mesmo no time sub-20 ali, que deixa o Cruzeiro, viu, Lélio? A ideia pode ser toda mantida, né? Toda mantida com você trazendo um camarada aberto também, justamente para dialogar com quem já estava aqui, porque eu repito aqui, para mim foi um trabalho impressionante do Seabra à frente do sub-20 do Cruzeiro, que nem sub-20 era, né? E o jeito que conseguiu passar para os jogadores como eles tinham que atuar, isso aí é que me impressionou ainda mais, cara. Ainda mais. Esse é o bem de nome, eu ia falar mal do nome, não, mas é o bem do nome. Pô, valeu, Léo, obrigado aí, viu? Beleza, viu, professor? Geninho. Falou, viu, esqueleto. Alguns ouvintes, a gente instigou, a turma começou a responder aqui no superchat do YouTube. O Denis tá falando, pra mim, Zé Ivaldo e Pedrão pra ontem, e mais 9. O Rocoloco, Cabral, William, João Marcelo, Zé Ivaldo, Marlon, Romero, Lucas Silva, Japa e Matheus Pereira, Dineno e Rafa Silva. A escalação aí do Rocoloco. O Matheus Mariano tá falando, Lucas Silva tá pesado, tem que passar o Marlon pra ala, aí o time fica mais equilibrado. O Antônio Oliveira mandou aqui um time com Cabral, Zé Ivaldo, Juan Santos, João Marcelo, William Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira,
Marlon na frente, com Fernando e o Dineno. Aí já tem o Antônio já colocando mais da molecada aí da base, né? E o Douglas aqui também, mais uma mensagem, por que não Romero, Japa e Lucas Silva sem o Arthur Gomes? São algumas possibilidades aqui aventadas pelos torcedores do Cruzeiro no nosso superchat do youtube.com/o tempo, pessoal. São formações, né? E aí o Lacamon pode ter, há quanto tempo também que a gente não fala, um cara pode ter opções, né? Pra mudar o time, a gente até falava, né, Rafa, por um lado, assim, as substituições dele são previsíveis, ele fez a mesma coisa em Nova Lima, quase a mesma coisa em Sete Lagoas, usou os mesmos jogadores, né? Mas também não tem muita opção. Se a gente pegar quem ele tem pro ataque, ele colocou João Pedro em campo, e Rafa Silva só. Ele colocou os dois nos 2 jogos, João Pedro e Rafa Silva. E aí colocou o Gasolina de ponta esquerda lá em Nova Lima. Depois o Gasolina entrou na dele lá em Sete Lagoas, no lugar do William. Ele realmente não tem muita opção, ele não tem muito o que experimentar além disso que tá lá, porque também não tem quem, né? Milagre não dá pra fazer. Bom, é isso, pessoal. 6:12, tô achando que algum dos dois tá com o mic aberto aí. Tá um barulho de cadeira sendo arrastada aí. Enfim, estamos chegando ao fim desse primeiro tempo da Raposa. O senhor volta daqui a pouco, Rafa Nobre? Volto, deixa eu só trazer aproveitar que o Samuca tá aqui, notícia que ele apurou junto com a equipe do portal Deus Me Dibre, a negociação do goleiro Otávio, uma das revelações também do Cruzeiro, foi destaque também na Copinha. O Otávio tá indo pro Valladolid, o time B do Valladolid, é isso, Samuca? Então, é uma ideia de intercâmbio que vai acontecer. Acho que não só o Otávio, outros garotos podem ir também para um período de experiência, de treinamento lá no Valladolid, mas sem envolver direitos econômicos, venda, empréstimo, contrato maior, tipo o que aconteceu do Cruzeiro com o PSV da Holanda, quando o Juan Gabriel e o Juan Índio foram treinar lá na Holanda um tempo, e isso deve acontecer então com alguns garotos do Sub-20 do Cruzeiro indo lá pro Valladolid. Ô Rafa, fica esperto aí que esse microfone aqui não tem chavinha não, então o vizinho aqui tá mudando a cadeira aí, impressionante. Ainda bem que é esse barulho, hein, garoto? É isso que eu ia falar. Se fosse à noite poderia ser pior. Então quando eu não estiver falando aí, você já muta o microfone, meu filho. Ao vivo tem dessa, galera. Igual eu zoando o Jeremias, chamando ele de Marlon aqui, vazou. Ô Samuca, um abraço a você, até amanhã, meu velho. Valeu, um abraço. Não é possível, 17h30, 18 horas, não é possível que vai acontecer, né? Não, amigo, você não sabe. Cada casal, né? Cada qual, meu amigo. Às vezes, né? Por que não? Se tiver criança é a hora que der. Não tem muito isso não, filho. Fica a dica aí, viu, Samuel? Não, fica a dica aí. Fica a dica aí pra você, o microfone não tem chavinha não, é sem filtro. Jesus. Valeu, Samuca, um abraço. Valeu, tamo junto. O Léo tá tendo uma síncope do lado de lá. Amigo. Mas é perigoso. Muito perigoso. Ô, Xará, a gente volta já com você, beleza? Combinado. Eu falo, é o Barbie itinerante.